Olá, amigos internautas do Piracuruca ao Vivo, que acompanham a página diariamente. A gente está aqui entrando no ar com o programa Notícia ao Vivo. Desta vez, entrevistando o goleiro bicampeão intermunicipal, Eberval Amaral, que esse ano, no Campeonato Piracuruquense Pratas da Casa 2019, irá encerrar sua carreira nos gramados. Mas antes disso, a gente vai relembrar grandes histórias que aconteceu com ele, né? E a gente começa perguntando, Eberval Amaral, como você começou no futebol piracuruquense? Bom, na verdade a gente sempre gostou, né, de futebol. Eu sempre achei aquela luva bonita. Por aí foi que começou minha paixão pelo futebol e pelas traves, né? Eu praticamente fui, na verdade nós fomos criados juntos, eu e meu amigo Lacerda, grande volante também na época, e depois se tornou profissional. Nós fomos praticamente criados juntos e ali a gente ficava batendo bola. Ele chutando e eu sem luvas ainda, que lá colocava uma sacola, uma coisa. Sempre achando aquela posição bonita de goleiro, né? Assistindo na TV. E aí chegou um ano que a gente foi até o Sem Cueca, né? O Lacerda um pouquinho mais, não é mais velho, um pouco mais antigo, e ele me levou para o Sem Cueca. Sem Cueca é um campo de futebol ali próximo hoje da residência do Manuel Filho Escócio, na época bastante visitada pelos atletas, e a gente começou lá, né? No campo Sem Cueca, e depois que a gente foi aí para o estádio e aí foi onde tudo começou aí na seleção piracuruquense. E dentro da seleção, quando você chegou naquela época com um areal tremendo, né? Quem era o técnico do momento que assim que ele viu jogando, falou, aquele ali vai ser o goleiro da seleção? Na verdade, a gente foi convidado a ir para participar, né, dos treinos da seleção, sem compromisso. Chegamos lá, primeiro ano. No segundo ano já foi terceiro goleiro, 87, lembro como se fosse hoje. E um certo dia de treinamento, a gente pegou um gol do meio do campo, na verdade. Posso até falar assim, do meio do campo. Areal, como você falou, aquela chuva fininha e a bola escorregadia. Aí a bola passou entre minhas pernas. Eita, que coisa. Ali se eu pudesse me enterrar, só que eu ouvi, antes de eu me enterrar, eu ouvi um grito lá do meio do campo. Esse é o goleiro que veio do Sem Cueca para a seleção piracuruquense. Aí na sequência de 87, em que a seleção de Piracuruca não obteve êxito em Teresina, foi até Teresina, mas foi desclassificado nas oitavas de final. No ano seguinte, em 88, olha só como é o futebol. 87, terceiro goleiro, gol frango, aquela coisa toda, 17 aninhos. Em 88, já tivemos já aí, na verdade, eu já fui o titular da seleção de Piracuruca. Né? E foi uma coisa assim, tão rápida, que nós levamos até o susto. Eu digo nós, as pessoas que torciam pela gente, família, enfim. Em 88 já fui titular absoluto, junto com meu colega Manuel Espíndola, que era o goleiro reserva, e o Bacabal também, nós éramos os três. Que o Bacabal já era veterano, né, na época. E fomos titular e campeão pela primeira vez, Piracuruca campeão do Intermunicipal. Então foi uma coisa assim muito rápida, de 87, terceiro goleiro, aquele que chegou do campo Sem Cueca para ser, em 88, o titular e o campeão. E a gente tomou assim um susto. Quando foi no próximo ano, em 89,
mesma coisa, os mesmos, quase praticamente os mesmos jogadores, porque a gente tinha aí uns 6, 7 titulares aqui de Piracuruca, o restante era de fora. Mas basicamente a mesma equipe em 89, fomos campeões, ou melhor, bicampeões invictos. Isso, não perdemos nenhuma partida em 89 e eu jogando todas as partidas como titular. Por isso que eu disse que foi uma coisa assim tão rápida, né? De 86 para 89 foi muito rápido. É coisa de assustar mesmo. Beval, e a final do Intermunicipal contra a equipe de Picos em 1988 tem uma história que você passou com a seleção. Então vamos relembrar essa história para que o piracuruquense saiba dessa grande decisão, né? Em 1988, que a seleção de Piracuruca foi, pela primeira vez, campeão do Intermunicipal. Em 88 nós tínhamos uma boa equipe. A seleção de Piracuruca nunca foi uma equipe, digamos, técnica, né? Mesmo porque o campo não ajudava, né? Aquela areia pesada. Foi a equipe mais de força, muita força. E mais uma equipe bem postada, treinador de fora, J. Viana, muito bom treinador, saudoso hoje, J. Viana, cearense. Montou uma equipe mesmo para ser campeão, juntamente com também o saudoso diretor Juscelino Amaral, meu primo, e fizemos uma seleção realmente de encher os olhos de quem assistia, né? Todo mundo via aí quando era Piracuruca e Piripiri, principalmente, porque Piracuruca e Piripiri, você sabe, era Brasil e Argentina no Intermunicipal. Intermunicipal, todo mundo sabe, né? O futebol amador, mas um público, muita gente no estádio Doca Ribeiro, chamado Ribeirão. E a seleção de Piracuruca foi campeã em cima da equipe de Picos, uma ótima equipe, a seleção de Picos, lá no Lindolfo Monteiro, em dezembro de 88. E essa final me recorda até... hoje eu estou no microfone, radialista da FM 7 Cidades, e nesse jogo eu me recordo bem, porque no final da partida, Renato, o repórter de pista, não me recordo agora o nome do repórter, mas o repórter de pista, ele vinha até mim, quando o peruano, que era o árbitro, assinalou, encerrou a partida, lá vem eu, todo contente, 18 anos de idade, campeão do Intermunicipal, para abraçar meus colegas, companheiros, jogadores. Aí lá vem o repórter de pista. E o goleiro, eu digo, não, aqui não. Aí eu dei a volta lá, lá por longe, ele não me pegava não, viu? Maratonista de primeira. Ora, garoto. Quando, com 3 minutos de desconto, o árbitro peruano trila o apito determinando o final de espetáculo. Parabéns, portanto, à seleção de Piracuruca, arrebatando o título do Intermunicipal 1988, aqui no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. E o goleiro da seleção de Piracuruca, né? Realmente está por aqui, aproveitando o embalo. De microfone. E hoje, você vê como é que é as coisas. Bom, é essa a história da final de 1988 contra a seleção de Picos, né? Mas também tem muita história também no Intermunicipal de 1989, né? Onde, contra a seleção de Regeneração, a seleção ganhando de 2-1, né? Faltando apenas, eu acho que já no acréscimo, aconteceu algo, mas é melhor você contar para que todos saibam. É uma infelicidade que pode acontecer com qualquer um. Qualquer pessoa, qualquer atleta, enfim. Começamos perdendo a partida no início, logo da decisão contra a Regeneração, 1-0. Viramos o jogo, Pai Cheiroso empatou, neto do Davi, conhecido, Neto Avelino, né? Virou o jogo 2-1, já estávamos comemorando, torcida gritando aquele coro, é campeão de novo, aliás, bicampeão, bicampeão.
Aí, Rutinaldo Souza, Rutinaldo, deu aquela furada, lá vem a bola, Rutinaldo disse, eu vou jogar essa aqui lá do outro lado do Lindolfo Monteiro. Só que ele errou, né? Ele furou. No que ele fura, aí cai no pé de quem? Do melhor jogador de regeneração, chamado de Tataíra. E aí, caiu no pé esquerdo dele. Eu sei que eu não vi nem por onde passou. 2-2 já nos acréscimos. Foi para a prorrogação, mas e bem que na prorrogação, o Nonatinho, que estava no banco, entrou. Nonatinho, acho que do tamanho do papai, viu? 1,5 m, fez o gol de cabeça, o gol da vitória do bicampeonato invicto para a seleção piracuruquense. E em questão desta final contra a equipe de regeneração, a gente tem uma relíquia, que os atletas e torcedores que naquela época assistiram esse jogo pessoalmente vai poder conferir agora nessa reportagem. Vamos ter então a escolha do tosse para a decisão do Inter 89. A seleção do Piracuruca tenta o bico, o Ederval, Rutinaldo, Miguel, Bolozzi, Reginaldo, Gago, Lacerda e Zé Wilson, Joaci, Paixeroso e Neto. Copa JVC nos anos 90, o Eberval participou pela seleção de São José do Divino desta competição. E tiveram que jogar uma semifinal no sul do estado, exatamente em Uruçuí. Mas essa viagem também tem muita história, e o Eberval também conta para a gente. Na verdade, Renan, a gente saiu daqui, né, para essa semifinal. Quando disseram Uruçuí, aí o pessoal disse logo, isso, Uruçuí é longe. Mas eu nunca pensei que fosse tão longe. Mas vamos lá. Saímos daqui meio-dia do sábado, o jogo era no domingo, 4 da tarde. Isso, 3 horas. 3 horas porque podia ter, poderia como teve a prorrogação, né? Saímos meio-dia do sábado, do ônibus, me lembro que fosse hoje, ônibus do Sena, como era conhecido, né? Meio-dia, viajamos aí a noite toda, passando por Teresina, vamos jantar lá acho que em Floriano, inclusive foi por rodízio lá e Manuel Filho ficou por último, só saiu porque o garçom colocou uma carne crua lá para ele, ele disse, não, agora eu parei, viu? Saiu o Zé Thiago, ficou só o Manuel Filho Escócio. Lembra, né, Manuel? Lembra. Eu sei que uma certa hora lá da viagem perguntaram, isso, rapaz, e o motorista? Aliás, os motoristas, não, é só um. Isso é só um motorista, é só um motorista, só tem um olho. Né? Eu digo, rapaz, é só um olho. Eu pensava que era brincadeira, mas não, era o Melim. O Melim do bairro Guarani, realmente é só um olho, mas o motorista se garantiu, viu? Se garantiu mesmo. Chegando em Uruçuí, tinha uma subida. Isso já meio-dia de domingo. Chegando em Uruçuí, meio-dia de domingo. Todo mundo cansado, morto. Tinha uma subida. Quando o ônibus for subindo, aí eu acho que não sei o que foi, o óleo desceu ali um pouco, aí morreu o ônibus. Lá vai todo mundo indo de pé lá para o hotel. Até a hora do jogo. Aí foi que chegamos mais cansado ainda. Eu sei que a seleção de São José, JVC, nessa semifinal, ela podia perder no tempo normal, se perdesse na prorrogação, ainda ia para os pênaltis. Era assim, uma coisa assim. E aí, moral da história, quando foi no segundo tempo, nós estávamos perdendo de 1-0 já. Só para resumir, nós estávamos perdendo de 1-0, quase do meio do campo, veio aquela bola, depois todo mundo cansado, morto. Eu não estava enxergando quase nada. Eu sei que aquela bola, quando eu fui encaixar aquela bola lá do meio do campo, quando eu pensei em encaixar, ela já estava voltando dos meus peitos. É sério, bola de couro, pesada. Quando eu pensei em encaixar, que ela voltou, eu apaguei. Apaguei da bolada nos peitos. Quando eu acordei, o Assis Carvalho, lembra dessa? Quando eu acordei, o Assis Carvalho, que é carinhosamente conhecido como Tataíra, ou Assis, um abraço para você. Ele já estava comigo no hospital quando eu acordei. E a enfermeira me aplicando a injeção. São histórias do futebol, né? E é assim, a gente... E sim, o resultado do jogo. Aí o goleiro reserva foi para o campo,
Perdemos no tempo normal, perdemos na prorrogação e perdemos nos pênaltis. Para você ver, o time estava todo mundo cansado. Foi uma viagem mesmo. Essa viagem eu nunca esqueci. São muitas histórias, mas tem aquelas que são inesquecíveis. E em Pedro II também teve história, né? Agora de novo pela seleção de Piracuruca. Eberval, mas que história foi essa também? Rapaz, a de Pedro II é muito engraçada, viu? Fomos jogar em Pedro II, é o seguinte, você sabe que Pedro II, Piripiri, essa cidade por aqui, Cocal, é uma rivalidade tremenda. Pedro II estava em reforma, o estádio estava em reforma, e não tinha o alambrado. A torcida ficava ali, ficava 1 metro só da área, da lateral, enfim. E aí fizemos o gol, 1-0. 1-0 primeiro tempo, terminou o primeiro tempo, fomos para o segundo, e já estava com uns 15 minutos, aí o atleta de Pedro II chutou uma bola por cima, a bola foi bater muito longe, aí lá vai não era gandula não, era um torcedor, né, que estava ali próximo, tinha alambrado, pegou a bola rapidamente e foi jogar para mim, jogou para mim, né, só que ele jogou de uma forma... Sim, aí, quando ele joga, que eu pego ela aqui, eu devolvo na mesma força para ele. Para quê? Assanhei o Arapuá. Pense. Rapaz, aquele homem correu atrás de mim, não tinha lembrado. Correu, só que ele não pegou não. Zigue-zague, fazendo cobrinha no campo. Pronto, aí fechou o tempo. Fechou, mas aí... A polícia estava no estádio, né? Conseguiu. Não, vamos prosseguir com o futebol. Prosseguiu, mas eu de olho nele e ele também em mim. Eu digo, rapaz, isso não vai prestar não. Foi dito e feito. Substituiu, faltando 5 minutos. Só que eu fiquei... Não pude sair porque ele estava de olho. Aí eu digo, rapaz, hoje vai ser difícil sair daqui. Fiquei lá, ficamos, terminou a partida 1-0. Seguramos a partida 1-0 e aí pronto, aí fechou. Pedra, você sabe, Pedro II, não sei hoje. Está com tempo que eu não ando no estádio de Pedro II. Mas tinha uns pés de eucaliptos. E aí a gente se escondeu atrás daqueles pés de eucaliptos e as pedras comendo. Aí foi que o pessoal chegaram, não, vamos se acalmar, ele está chamando lá para fazer as pazes, e eu inocentemente fui lá para fazer as pazes com ele. Quando eu dei a mão para ele aqui, ele deu uma mão aqui, a outra foi aqui, na proximidade do olho. Viu? Eu não caí não, tutubiei, não sei nem como pulei a arquibancada. Agora eu acho que na época o Lenin era o prefeito. Agora eu acho que ele já estava sabendo já. Porque quando eu quando eu pulei a arquibancada, que eu cheguei no ônibus, o Lenin já estava com um saco de gelo me esperando. Rapaz, vou te dizer. E aí são histórias, muitas histórias, são histórias boas, outras ruins, enfim. O futebol ele proporciona, na verdade, muitas coisas boas. E nesta edição do Piracuruquense Pratas da Casa, em 2019, será a despedida do Eberval, né? Como você já está frisando, muitas histórias, mas aí eu lhe pergunto agora, de todos os jogos, a sua carreira ao longo desses anos, o que você tem a dizer, né? Para os torcedores que acompanharam naquela época, os atletas que jogaram e hoje ainda jogam, desse um resumo de como foi sua história. Valeu a pena todos esses aperreios, felicidades? Com certeza, Renan. Eu sempre digo, quando a pessoa faz o que gosta, se torna bem, mas muito mais fácil. Eu comecei jogando no Armazém Nova América, ainda hoje existe o Armazém Nova América, do Joaquim Cerqueira com o Felim, enfim. E aí começou os títulos dali, né? Eu não lembro quantos campeonatos piracuruquenses, não dá para lembrar, mas foram muitos.
lógico, e futebol proporciona vitórias e derrotas. Isso é lógico, né? Mas muito gratificante, muito gratificante. Fico muito feliz com a minha trajetória, mesmo sendo uma trajetória amadora. Não me profissionalizei, tive na verdade, eu posso dizer que tive uma frustração. Eu fui campeão, depois que a gente foi campeão aqui, aliás, bicampeão pelo Intermunicipal, eu e o Neto Avelino, nós fomos para o 4 de Julho Juniores, né? Garotos novos. O Lacerda foi para o Caiçara, o Lacerda jogou no Caiçara, no Comercial de Campo Maior, jogou na época, o profissional de Teresina era o Alto Esporte, enfim. O Júnior também foi para o JVC, que é o Grupo Claudino, enfim. Vários jogadores saíram. Eu também fui para o 4 de Julho Juniores, mas o Neto, fomos campeões na época, e aí de lá, o Lacerda, de volta, no outro ano, o Lacerda me levou para o Caiçara para fazer o teste. Fizemos o teste junto com o Lacerda, aliás, o Lacerda já estava, eu fiz o teste, passei no teste. E aí, os dirigentes me falaram que eu tinha que ir em Piripiri, no 4 de julho, para pegar a minha liberação, para mim ir para ficar no Caiçara. E aí foi onde a minha frustração foi aí, porque eu nunca consegui a liberação junto aos dirigentes do 4 de julho. Inclusive, eu fiquei, na época, zangado, chateado com o 4 de julho, olha só, com o 4 de julho. Mas depois eu fui ver, não, eu poderia até ficar chateado com o dirigente, não com a entidade, com o 4 de julho. É coisa de adolescente, de criança, enfim, né? Quando a pessoa é mais nova, ele faz as coisas assim sem pensar e depois vai pensar, não. Dirigente está certo, mas com a entidade não. O 4 de julho hoje eu sou fã do 4 de julho, dos jogadores do 4 de julho na época, do Cabo Rei, Didi, grande goleirão Guará. Eu me espelhei muito no Guará, porque eu era fã do Guará. O Guará do 4 de julho de Piripiri. Um grande homem também, né, da cidade de Piripiri. E essa foi minha frustração, mas são muitas emoções e eu fui atleta, fui até treinador também, já passei um pouco do que também eu recebi dos meus mestres de Piracuruca, de fora. Não posso esquecer também do meu amigo Sabugo, viu? Sabugo, aprendi muito com você também, viu? Muito com você. Lá no Globotec, tempo do Globotec também, eu esqueci de falar aqui do Globotec, que foi lá no início mesmo, que era uma escolinha que jogava de frente com o Big Box. O Big Box era de Piripiri, né? O professor Antônio Rodrigues comandava muito bem o Big Box lá de Piripiri e a gente começou no Globotec aqui em Piracuruca. E a gente foi treinador, passamos um pouco da nossa experiência para os jogadores, falando, ia treinar os goleiros, enfim. A gente torce, lógico, sempre eu torci para todos os jogadores, mas especialmente para aquela posição que eu sempre amei, que é a posição de goleiro. Você, Renan, foi um goleiro, você sabe disso, e eu sempre torci para todos. Sempre dei aquelas dicas que todos chegavam para mim e pediam, enfim. Você que gosta do esporte, gosta do futebol, vá em frente, porque o esporte ele é tudo de bom. Bom, você relembrando essas histórias, eu também tenho uma minha, né? O meu pai trabalhou por 35 anos na ABB, que coincidentemente era de lado do estádio. Então, toda a minha infância, eu passei indo para o estádio. Quando dava 3 horas da tarde, eu já sabia para onde ia, ver o treinamento da seleção. Então, eu novinho sentava, via todo o treinamento, e tinha 2 atletas que eu era fã. O primeiro era você, o Eberval, né? Eberval Amaral,
no gol, né? Dia de jogos fechando toda a torcida e a loucura. E o Neto Avelino, por ser o artilheiro, né? Toda bola que chegava naquela época era caixa, chegava no pé do Neto. Então eu olhava, rapaz, eu vou querer ser quem? Eu vou ser atacante igual o Neto ou vou ser goleiro? Aí, com amizade com os dois, com todos, né? Todos da seleção. Só que eu passei a ser goleiro primeiro porque quando eu chegava, o Eberval ia jogar na BB, ele tinha as luvas velhas e ganhava as novas, eu chegava, Eberval, tu ganhou uma luva nova, me dá essa velha aí. Aí o Eberval me dava. Aí eu passei a jogar no gol. Então, por causa do Eberval, me inspirando no que ele fazia pela seleção e tendo essa amizade particular, foi que eu virei goleiro, né? E graças a Deus eu consegui jogar por muitos anos. E a amizade sempre, né? Sempre quando eu podia conversar com o Eberval, podia ter experiências em momentos difíceis, o Eberval sempre me auxiliava, né? Sempre me dava conselho, né? Todas essas histórias, Eberval, que você contou aqui, e sua carreira completa, foram apoiadas pelo senhor Luizinho do Zito. O senhor conhece este grande homem? Esse aí foi meu pai, meu herói, meu tudo. Meu saudoso pai, Luizinho do Zito, que me acompanhava em todos os cantos que ia. Enfim, ia para os treinos, ia para os jogos, foi atleta, foi árbitro de futebol. Inclusive, ele que arbitrou quando o Garrincha veio. O Garrincha veio aqui em Piracuruca, jogou, fez gol de pênalti. Eu só tinha 4 anos na época, 1974. E o papai, inclusive tem até registrado em foto, ele arbitrou essa partida entre Piracuruca e Piripiri. Inclusive o Garrincha jogou um tempo por Piripiri e um tempo por Piracuruca. E meu pai, não tenho o que dizer, realmente uma pessoa que eu sempre vou amar até o resto da minha vida. O título merecido, o título realmente que há muito tempo, desde que começou, desde que entrou para o Intermunicipal, Piracuruca leva com muita satisfação e muito merecimento o título. Eu agradeço ao Eberval pela oportunidade de ter contado essa história, um pouco da sua história, e fiquem ligados que o Piracuruca ao vivo, no programa Notícia ao Vivo, vai trazer sempre figuras, personalidades para contar a nossa história. Assim como foi o da Eberval, a gente vai trazer muito mais.